Irmãos e irmãs, esta palavra vem para acalmar o seu coração. Às vezes você que está aí do outro lado, você se sente condenado pelo pecado que você cometeu, ou às vezes se sente condenado ainda pelo passado de pecados que você tinha. Essa palavra ela vem para acalmar o seu coração e hoje você vai ver que não existe mais condenação. Hoje nós vamos meditar, irmãos e irmãs, sobre uma história muito importante lá do capítulo 8 do Evangelho de João. E hoje eu vou trazer para vocês também um versículo muito famoso lá da Bíblia que está em Romanos. Amém? Aqui no capítulo 8 do Evangelho de João nós vamos ler sobre a história da mulher adúltera, onde os fariseus queriam apedrejar essa mulher para cumprir a lei de Moisés. Lá no versículo 4 vai dizer assim: E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei repetiram novamente a pergunta. E Jesus disse: Quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos e irmãs, às vezes você está aí, você se sente julgado, condenado pelas pessoas, porque você às vezes cometeu um pecado ou você tem um passado de pecados. Eu tenho que te dizer uma coisa: as pessoas não são ninguém para te julgar, pois quem pode e não exerce mais o julgamento é Deus. E Deus ele não exerce mais o julgamento, pois todo o julgamento foi depositado sobre Jesus naquela cruz. E se Deus não nos julga mais, as pessoas também não podem nos julgar pelo pecado que cometemos. Jesus ele disse aqui: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Ou seja, irmãos e irmãs, as pessoas não podem mais me julgar ou te julgar pelos pecados cometidos. E também nós, como cristãos, nós não devemos, irmãos e irmãs, julgarmos as outras pessoas pelos pecados que elas cometem. Nós não podemos nos conformar, mas nós não temos que julgar. Nós temos que exercer um olhar de Cristo sobre a vida das pessoas. E o olhar de Cristo é o olhar de amor, é o olhar de compaixão. Irmãos e irmãs, esta mulher aqui, ela já não tinha mais condenação. Assim como eu e você, nós não temos mais condenação segundo a nova aliança. Pois quando Jesus morreu naquela cruz por nós, ele levou sobre si, irmãos e irmãs, todo o pecado, levou sobre si toda a minha e a sua condenação. Isso não quer dizer que nós devemos pecar deliberadamente falando, mas nós, irmãos e irmãs, quando nós pecarmos de uma forma involuntária, a Bíblia vai nos dizer que nós temos um advogado que intercedeu por nós na cruz do Calvário. E esse advogado é Jesus. Portanto, irmãos e irmãs, nós não podemos julgar as pessoas pelos pecados que elas cometem, mas nós não devemos
levar para nós todo o julgamento que as pessoas, especialmente a religiosidade, tenta nos impor, porque toda condenação e todo julgamento já foram depositados sobre Jesus naquela cruz. E é importante, irmãos e irmãs, nós nos conscientizarmos que nós seremos sim julgados pelas pessoas, julgados especialmente pelas pessoas mais religiosas, pois elas não têm o conhecimento dessa verdade. Mas hoje você está aqui, você está obtendo o conhecimento dessa verdade. E eu te digo, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, você não é mais condenado, você é livre, você é liberto de toda escravidão do pecado, de toda escravidão da condenação. Em Cristo Jesus você não tem mais a identidade de pecador, você tem a identidade de um filho de Deus. Portanto, quando você cometer um pecado, e isso vale até para mim, não se olhe mais como um pecador. Lembre-se que Jesus, ele levou toda a condenação na cruz. Irmãos e irmãs, o versículo lá de Romanos que eu gostaria de compartilhar com vocês é um versículo muito famoso. Acredito que você deva conhecer e está lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 1. Eu já trouxe essa mensagem aqui para o canal, mas é um versículo, irmãos e irmãs, muito importante para esta mensagem e para a nova aliança também. Está descrito assim: agora, porém, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. A lei do Espírito, que dá a vida em Jesus Cristo, nos libertou da lei do pecado e da morte. Deus tornou possível, vamos ler o versículo 3 agora. Deus tornou possível aquilo que para a lei era impossível, porque os instintos egoístas a tornaram impotente. Ele enviou seu próprio filho numa condição semelhante à do pecado. Em vista do pecado, condenou o pecado na sua carne mortal. Irmãos e irmãs, os fariseus, assim como as pessoas religiosas de hoje, eles tentaram julgar aquela mulher adúltera baseado na lei, a lei do Antigo Testamento, a lei da Velha Aliança. E irmãos e irmãs, eles queriam condenar aquela mulher, por isso que eles queriam que a mulher fosse apedrejada. Mas Jesus olhou com um olhar de amor para aquela mulher e não a condenou. Assim, irmãos e irmãs, ele também não nos condena mais. Não nos condena mais pelo pecado que eventualmente cometeremos, pelo pecado que já cometemos. Irmãos e irmãs, você precisa parar de se sentir condenado, pois essa história da mulher adúltera, mais este versículo aqui que eu acabei de ler, já diz que não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E irmãos e irmãs, este versículo também, ele fala da lei, porque Jesus ele veio para nos libertar definitivamente do pecado, mas aqueles fariseus eles viviam conforme a lei. E a lei, irmãos e irmãs, ela não nos liberta de uma forma definitiva do pecado. Só para você entender, tem pessoas que vivem na lei e elas até
não cometem tal pecado, mas ficam com vontade de cometer. Nós até podemos sofrer tentações, irmãos e irmãs, mas nós não cometemos um pecado não porque aquilo é uma lei, mas porque nós amamos a Deus. E isso vale para mim também e para você. Portanto, irmãos e irmãs, não se sinta mais condenado pelo seu passado de pecados. Não se sinta mais condenado pelos pecados eventuais que você pode acabar cometendo no futuro. E, irmãos e irmãs, isso é muito poderoso porque Jesus ele morreu por nós e nós não merecíamos, porque nós, como seres humanos naturais, nós temos uma natureza caída. A nossa natureza neste mundo, eu falo, ela é caída, ela é pecaminosa. Ou seja, se olharmos com base na nossa origem natural, irmãos e irmãs, nós merecíamos sim morrermos, irmos para o inferno, mas Deus, irmãos e irmãs, em sua infinita bondade e amor para conosco, Ele deu o seu único Filho para morrer por nós naquela cruz, mesmo sem nós merecermos. Até porque o povo do Antigo Testamento não conseguiam cumprir as leis, porque eram 613 leis, e eles transgrediam, eles desobedeciam às leis. A nossa natureza, irmãos e irmãs, ela é naturalmente pecaminosa. Mas através de Jesus Cristo nós somos todos perdoados, justificados, amados. E nós não precisamos mais nos sentir condenados, pois Ele já nos justificou. Amém, irmãos e irmãs? E que essa palavra ela possa ter penetrado no seu coração e que você que está aí do outro lado pare de se sentir condenado, pois Cristo já levou sobre si toda a condenação. Se você está em Cristo Jesus, mas Gabriel, eu ainda não estou em Cristo Jesus, mas eu quero me converter. Como faço? Irmãos e irmãs, entregue a sua vida para Ele, você que ainda não está em Cristo. Entregue a sua vida para Ele. Nós faremos agora, no final deste vídeo, uma oração de entrega e arrependimento. Eu vou fazer juntamente aqui com você. Amém? Feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e reconheço também, Senhor, que o Senhor morreu pelos meus pecados naquela cruz. Eu me arrependo, Senhor, e volto o meu coração para Ti neste exato momento e aceito o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Entra na minha vida, Senhor, e me transforma por inteiro. Em Teu nome, Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, se você fez esta oração, saiba que a partir deste momento há uma festa acontecendo lá no céu, pois o céu ganha mais uma alma através da vida, do sacrifício
de Cristo Jesus. Amém, irmãos e irmãs? E se você sabe de mais alguma pessoa que ainda se sente condenada pelo pecado passado ou pelos pecados que ela ainda pode cometer, não deixe de compartilhar este vídeo. E semeie na vida das pessoas. Amém, irmãos e irmãs? E que Deus te abençoe poderosamente.